O que você fez está destruindo a nossa comunidade. A verdade precisa aparecer. A manhã estava clara sobre Jerusalém, mas dentro da comunidade havia uma nuvem pesada, invisível, que ninguém conseguia explicar. As pessoas se cumprimentavam com sorrisos, mas os olhos denunciavam inquietação. Algo estava errado, algo estava se espalhando, algo que não tinha forma, mas tinha força, algo que não tinha rosto, mas tinha poder. Era um sussurro. Um sussurro que caminhava de boca em boca. Um sussurro que parecia pequeno, mas carregava fogo. Um sussurro que destruía mais rápido do que qualquer espada. Tiago caminhava entre os irmãos, observando cada expressão, cada gesto, cada silêncio. Ele sentia que havia algo diferente no ar. Algo que não vinha de fora, algo que vinha de dentro. Se esta história está falando com você, permaneça conosco, porque o que acontece aqui revela o poder destrutivo das palavras. Ele se aproximou de um grupo que conversava baixinho. Quando perceberam sua presença, todos se calaram imediatamente. Tiago percebeu. Ele sentiu o peso daquele silêncio. Ele sentiu o cheiro da fofoca. Ele sentiu o gosto amargo da divisão. Ele disse: "Meus irmãos, o que vocês estavam conversando?" Ninguém respondeu. Um desviou o olhar. Outro fingiu arrumar a túnica. Outro simplesmente saiu andando. Tiago respirou fundo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele havia escrito sobre isso. Ele havia alertado sobre isso. Ele havia dito que a língua é como fogo, pequena, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. Isso está em Tiago capítulo 3, versículo 5. E agora, diante dele, a floresta estava começando a queimar. Tiago caminhou até a casa de oração. Lá dentro, encontrou duas mulheres discutindo. A voz delas ecoava pelo salão vazio. Uma dizia: "Eu ouvi que Tiago está escondendo algo." A outra respondia: "Eu ouvi que ele está favorecendo alguns e ignorando outros." Tiago entrou. As duas se calaram. Imediatamente, ele disse: "Quem disse isso a vocês?" Elas se entreolararam, hesitaram e responderam: "Não sabemos, só ouvimos." Tiago fechou os olhos por um instante. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que a fofoca nunca tem rosto, nunca tem dono. Ele disse: "A língua que espalha mentira é como veneno. Mata sem usar faca, fere sem tocar, divide sem aparecer." Se esta palavra está confrontando você, compartilhe com alguém que precisa ouvir também. As mulheres abaixaram a cabeça. Tiago saiu. Do lado de fora encontrou dois homens discutindo. Um dizia: "Eu ouvi que Tiago está perdendo o controle." O outro respondia: "Eu ouvi que ele não deveria liderar mais." Tiago se aproximou. Os dois se calaram. Ele perguntou: "Quem disse isso?" Eles responderam: "Não sabemos. Só ouvimos." Tiago sentiu o coração apertar. A mesma frase, a mesma origem invisível. Ele subiu em uma pedra e chamou toda a comunidade. As pessoas se reuniram. Algumas curiosas, outras desconfiadas, outras inquietas. Tiago disse: "Meus irmãos, há um fogo entre nós. Um fogo que não veio do céu. Um fogo que não veio de Deus. Um fogo que nasceu da língua. E se nós não apagarmos esse fogo agora, ele vai destruir tudo o que construímos." As pessoas murmuraram. Tiago continuou: "Alguém está espalhando mentiras. Alguém está semeando divisão. Alguém está usando palavras como armas. E esse alguém está entre nós." A comunidade ficou em choque. Tiago ergueu a mão e disse: "Eu não sei quem é, mas Deus sabe. E a verdade sempre vem à luz."
Ele deu um passo à frente. Seu olhar era firme. Sua voz era profunda. Ele disse: a língua pode abençoar ou destruir. Pode curar ou ferir. Pode unir ou dividir. E alguém aqui escolheu destruir. Não saia daqui, porque a próxima cena mostrará como a fofoca se transforma em acusação. E como a acusação se transforma em caos. A tarde caía sobre Jerusalém como um fogo lento, tingindo as paredes de pedra com tons de laranja e vermelho. Mas dentro da comunidade, outro tipo de fogo queimava. Um fogo que ninguém via, mas todos sentiam. Um fogo que não vinha do céu, mas da língua. Um fogo que se espalhava rápido, consumindo confiança, amizade e paz. Tiago caminhava pelas ruas estreitas, ouvindo fragmentos de conversas que se escondiam atrás de portas entreabertas. Ele ouvia seu nome sendo sussurrado. Ouvia acusações que nunca fez. Ouvia histórias que nunca contou. Ouvia mentiras que nunca imaginou que alguém teria coragem de inventar. Se esta história está falando com você, permaneça conosco, porque o que acontece aqui revela o poder destrutivo das palavras. Ele passou por um grupo de jovens que conversavam animados. Quando perceberam sua presença, se calaram imediatamente. Um deles desviou o olhar. Outro mordeu o lábio. Outro simplesmente virou as costas. Tiago sentiu o golpe silencioso da desconfiança. Era como ser ferido sem lâmina, como ser apedrejado sem pedras. Ele entrou na casa de oração. Lá dentro, encontrou um grupo discutindo. Um dizia: eu ouvi que Tiago está escondendo recursos. Outro respondia: eu ouvi que ele está manipulando a comunidade. Outro ainda dizia: eu ouvi que ele está perdendo o controle. Tiago respirou fundo. Ele disse: quem disse isso a vocês? O silêncio caiu como uma pedra no chão. Ninguém respondeu. Ninguém assumiu. Ninguém teve coragem. Apenas repetiram a mesma frase que ele já ouvira tantas vezes naquele dia. Não sabemos. Só ouvimos. Tiago fechou os olhos. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que a fofoca nunca anda sozinha. Ela sempre traz consigo o medo, a dúvida, a divisão. Ele sabia que a língua é pequena, mas se gaba de grandes coisas. Ele sabia que com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos pessoas feitas à imagem de Deus. Isso está em Tiago 3, versículos 5 ao 10. Ele saiu da casa de oração e encontrou uma mulher chorando perto do poço. Ele se aproximou e perguntou: o que aconteceu? Ela disse: estão dizendo que você não se importa com os pobres. Estão dizendo que você só ajuda quem te convém. Estão dizendo que você mudou. Tiago se ajoelhou ao lado dela. Ele disse: e você acredita nisso? Ela enxugou as lágrimas e respondeu: eu não sei mais no que acreditar. As palavras estão por toda parte. Elas chegam antes de você. Tiago sentiu o coração apertar. Ele sabia que a mentira, quando repetida muitas vezes, começa a parecer verdade. Ele sabia que a língua pode incendiar uma comunidade inteira. O veneno das palavras se espalha rápido e é quase impossível recolher. Ele caminhou até o centro da comunidade. As pessoas começaram a se aproximar. Algumas curiosas, outras desconfiadas, outras com medo. Ele subiu em uma pedra e disse: meus irmãos, vocês estão ouvindo vozes que não vêm de Deus. Vocês estão repetindo palavras falsas. Vocês estão espalhando fogo com a língua. E esse fogo está queimando tudo o que construímos juntos. As pessoas murmuraram. Algumas abaixaram a cabeça. Outras cruzaram os braços. Outras olharam para os lados, procurando culpados. Tiago continuou: a língua é como uma chama pequena, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. E alguém aqui acendeu essa chama. Alguém aqui está alimentando esse fogo. Alguém aqui está usando palavras como armas. O silêncio caiu sobre a comunidade. Um silêncio pesado. Um silêncio que denunciava medo. Um silêncio que denunciava culpa. Tiago deu um passo à frente e disse: eu não sei quem começou, mas sei que o veneno está se espalhando. E se nós não pararmos agora, ele vai destruir tudo. As pessoas se entreolharam. Algumas começaram a chorar. Outras ficaram imóveis, como se atingidas por uma verdade que não queriam ouvir. Tiago concluiu:
Meus irmãos, a língua pode ferir mais do que qualquer espada, pode matar mais do que qualquer soldado, pode destruir mais do que qualquer guerra. Se esta palavra está confrontando você, compartilhe com alguém que precisa ouvir também. A câmera se aproxima do rosto de Tiago. Um rosto cansado, um rosto ferido, um rosto que sabe que o pior ainda está por vir. Não saia daqui, porque a próxima cena mostrará como o veneno da língua se transforma em acusação direta e a comunidade se volta contra Tiago. A noite havia caído sobre Jerusalém como um peso. O vento soprava entre as casas, carregando fragmentos de conversas, murmúrios e suspeitas. A comunidade estava inquieta. As pessoas andavam rápido, olhavam para os lados, cochichavam umas com as outras. Era como se algo estivesse prestes a explodir. Algo que vinha sendo alimentado por dias. Algo que ninguém tinha coragem de enfrentar abertamente. Tiago caminhava em direção à casa de oração. Ele sentia o clima pesado. Sentia os olhares atravessados e o julgamento silencioso. Era como caminhar em meio a uma tempestade que ainda não havia desabado, mas que já fazia o céu tremer. O que acontece aqui revela o que a língua pode destruir quando não é guiada pela sabedoria do alto. Quando Tiago entrou no salão, encontrou um grupo grande reunido, homens e mulheres, todos com expressões tensas e algo a esconder. O burburinho cessou quando ele entrou, mas o silêncio que se instalou não era de reverência, era de acusação. Um homem deu um passo à frente. Seu rosto estava endurecido, seus olhos carregavam raiva e medo ao mesmo tempo. Ele disse: Tiago, precisamos falar. A comunidade está preocupada. Há coisas acontecendo que você precisa explicar. Tiago manteve a calma. Ele disse: o que vocês ouviram? O homem disse: estão dizendo que você está dividindo a comunidade, tomando decisões sozinho e escondendo informações, que você não é mais o mesmo. As palavras caíram como golpes, golpes que vinham de dentro, golpes que doíam mais do que qualquer agressão física. Tiago olhou ao redor. Ele viu rostos que antes confiavam nele, rostos que agora o olhavam com desconfiança. Ele disse: quem disse isso? A resposta veio como um coro triste. Não sabemos. Ouvimos. Tiago fechou os olhos. Ele sabia que a língua pode produzir bênção e maldição, e que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Ele sabia que a sabedoria verdadeira é pacífica e misericordiosa. Mas ali não havia paz. Havia apenas medo, orgulho e confusão. Uma mulher se levantou. Ela disse: Tiago, você mudou. Você está distante. O povo está dizendo que você não está mais ouvindo ninguém. Outras vozes se levantaram. Eu ouvi que você está planejando algo sozinho. Eu ouvi que você está manipulando a comunidade. As vozes começaram a se sobrepor. O salão se encheu de ruído. Ruído de palavras que feriam como lâminas. Tiago levantou a mão. O salão silenciou. Ele disse: meus irmãos, vocês estão ouvindo vozes que não vêm de Deus. Vocês estão repetindo palavras que não nasceram da verdade. Estão permitindo que a língua de alguém destrua a paz entre nós. Um homem gritou do fundo. Então diga, quem é esse alguém? Quem está fazendo isso? Tiago respondeu: eu não sei, mas sei que a verdade sempre aparece e revelará o culpado e aqueles que escolheram acreditar. Na mentira, a comunidade ficou em silêncio. Um silêncio pesado que denunciava que muitos ali estavam envolvidos, mesmo sem perceber. Tiago disse: a sabedoria do alto é pura e pacífica, mas a sabedoria terrena é cheia de inveja, onde há confusão e toda espécie de mal. As pessoas começaram a baixar a cabeça. Alguns choraram, outros ficaram imóveis, procurando um culpado que não queriam admitir que estava entre eles. Tiago concluiu: meus irmãos, alguém está usando a língua como arma. Se esta palavra está confrontando você, compartilhe com quem precisa ouvir. A próxima cena revelará o momento em que a mentira ganha nome, e o traidor dá o primeiro passo para fora das sombras.
A noite estava pesada sobre Jerusalém. O vento soprava entre as casas como um lamento distante, carregando poeira e inquietação. A comunidade havia se dispersado depois da reunião tensa, mas ninguém realmente descansou. As palavras ditas naquele salão continuavam ecoando na mente de todos. A acusação pairava no ar como fumaça. A dúvida caminhava pelas ruas como um fantasma. E o medo se escondia atrás de cada porta. Tiago estava sozinho na casa de oração. Ele caminhava devagar, passando a mão pelas mesas, pelas lamparinas, pelas paredes de pedra. Ele sentia o peso da responsabilidade. Sentia o peso da injustiça. Sentia o peso da mentira que alguém havia espalhado. Ele sabia que a língua pode ser cheia de inveja amarga e ambição egoísta. Ele sabia que onde há inveja e ambição, há confusão e toda espécie de mal. Isso está em Tiago capítulo 3, versículo 14 ao 16. Ele se ajoelhou no centro do salão. A luz fraca da lamparina iluminava seu rosto cansado. Ele orou em silêncio, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo paz. Mas antes que pudesse terminar, ouviu passos do lado de fora. Passos lentos, passos hesitantes, passos de alguém que carregava a culpa. A porta se abriu devagar. Uma figura entrou. A sombra se projetou no chão, antes mesmo que o rosto aparecesse. Tiago se levantou. Ele disse: "Quem está aí?" A pessoa hesitou, respirou fundo e deu um passo à frente. Era alguém que Tiago conhecia bem, alguém que caminhava com ele há anos, alguém que ele considerava parte do círculo íntimo, alguém que ele jamais imaginaria ver ali, naquele estado. O rosto estava abatido, os olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. A pessoa disse: "Tiago, eu preciso falar com você." Tiago se aproximou devagar. Ele disse: "O que aconteceu?" A pessoa engoliu seco, olhou para o chão e disse: Eu fiz algo terrível." Tiago sentiu o coração apertar. Ele disse: "O que você fez?" A pessoa respirou fundo, como quem tenta arrancar uma verdade que ficou presa por tempo demais, e então disse: "Fui eu. Eu espalhei as palavras. Eu comecei os rumores. Eu semeei a divisão." O silêncio que se seguiu foi profundo. Um silêncio que parecia congelar o ar. Um silêncio que pesava mais do que qualquer acusação. Tiago ficou imóvel. Ele não piscou, não respirou, não reagiu. A pessoa continuou: "Eu estava com inveja. Eu queria ser ouvido. Eu queria ser visto. Eu queria ter a influência que você tem. E quando percebi, minhas palavras já tinham virado fogo. Eu não consegui parar." Tiago fechou os olhos. Ele sentiu a dor da traição. Não uma traição de inimigos, mas de alguém que ele amava, de alguém que ele confiava, de alguém que caminhava ao seu lado. Ele disse: "Por quê?" A pessoa respondeu: "Porque eu queria o que você tem. Eu queria o respeito. Eu queria a liderança. Eu queria o lugar que você ocupa. E quando percebi que não podia ter, eu tentei destruir." As lágrimas começaram a cair. Lágrimas de culpa. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de alguém que finalmente via o próprio coração. Tiago respirou fundo. Ele disse: "A inveja é como veneno. Ela começa pequena, mas cresce rápido. E quando cresce, destrói tudo ao redor. Você deixou a inveja te guiar. E agora, todos nós estamos pagando o preço." A pessoa caiu de joelhos. Ela disse: "Eu não queria que chegasse tão longe. Eu não queria machucar ninguém. Eu só queria ser importante." Tiago se aproximou. Ele colocou a mão no ombro da pessoa e disse: "Você é importante. Sempre foi. Mas escolheu o caminho errado para provar isso." A pessoa chorava sem parar. Tiago continuou: "A verdade veio à luz. Mas ainda há muito a ser reparado, muito a ser curado, muito a ser restaurado." A câmera se aproxima do rosto de Tiago. Um rosto ferido, um rosto decepcionado, um rosto que carrega o peso de uma traição que veio de onde ele menos esperava. Não saia daqui, porque a próxima cena mostrará como a comunidade reage quando o nome do traidor finalmente é revelado, e como isso muda tudo. A manhã nasceu pesada
sobre Jerusalém. O sol parecia tímido, como se hesitasse em iluminar o que estava prestes a acontecer. A comunidade se reunia lentamente na praça central, chamada por um rumor que se espalhou mais rápido do que qualquer aviso oficial. As pessoas chegavam com passos cautelosos, olhares desconfiados, corações inquietos. Algo grande estava prestes a ser revelado. Tiago estava no centro da praça. Seu rosto carregava a marca de uma noite longa, cheia de dor e oração. Ele não estava ali como líder. Estava ali como alguém ferido, como alguém traído, como alguém que precisava falar a verdade. A pessoa que havia confessado a ele na noite anterior estava ali também, alguns passos atrás, com o rosto coberto pela vergonha. As mãos tremiam, os olhos evitavam qualquer contato. Era como alguém que caminhava para o próprio julgamento. A multidão murmurava. Tiago levantou a mão. O silêncio caiu como uma pedra no meio da praça. Ele disse: "Meus irmãos, ontem à noite, alguém veio até mim. Alguém que carregava culpa. Alguém que decidiu trazer a verdade à luz. A língua espalhou fogo entre nós. Fogo que não veio de Deus. Mas hoje, esse fogo será apagado." Ele deu um passo para o lado, revelando a pessoa atrás dele. A multidão reagiu com choque. Alguns levaram a mão à boca. Era alguém conhecido? Alguém querido. Tiago colocou a mão no ombro dele e disse: "Diga a eles, fui eu. Eu espalhei as palavras. Eu comecei os rumores. Eu semeei a divisão. Eu deixei a inveja me dominar. Eu queria ser visto. Eu queria ter o lugar que Tiago tem. E quando percebi que não podia, tentei destruir o que ele construiu." Tiago disse: "A sabedoria que vem do alto é pura e pacífica, mas a sabedoria terrena é cheia de inveja e ambição. Podemos escolher o caminho da ira ou o caminho da paz, o caminho da vingança ou o caminho da misericórdia." A pessoa caiu de joelhos diante da comunidade. Ela disse: "Eu peço perdão. Eu não mereço, mas eu peço." Tiago colocou a mão sobre a cabeça da pessoa e disse: "A misericórdia triunfa sobre o juízo." Um rosto que escolheu a paz, mesmo quando a dor gritava por justiça. A próxima cena mostrará como a comunidade reage à verdade. A manhã nasceu lenta sobre Jerusalém. O sol parecia hesitar antes de tocar as pedras antigas, como se até a luz estivesse cansada. A comunidade despertava em silêncio. Não era o silêncio de paz. Era o silêncio pesado que fica depois que uma tempestade passa. Era o silêncio das cinzas. As portas das casas se abriam devagar. As pessoas saíam com passos curtos, temendo pisar em algo frágil demais. A fofoca havia queimado como fogo. A mentira havia se espalhado como vento. Todos caminhavam entre os destroços invisíveis que as palavras deixaram. Tiago caminhava sozinho pela praça. Seus passos ecoavam como se a cidade inteira estivesse ouvindo. Ele olhava para janelas entreabertas. Ele via rostos que se escondiam, expressões que misturavam vergonha, medo e arrependimento. Ele sabia que a verdade havia sido revelada. Mas a revelação não cura. A revelação apenas expõe a cura. Essa leva tempo. Ele entrou na casa de oração. O salão estava quase vazio, mas não silencioso. Havia choro. Havia sussurros e respirações pesadas. Um pequeno grupo conversava perto da parede. Uma mulher dizia: "Eu repeti coisas que não devia. Eu não sabia se era verdade, mas repeti." Outra respondia: "Eu ouvi e acreditei." Um homem completava: "Eu vi a divisão acontecendo e não fiz nada. Fiquei em silêncio." Tiago se aproximou. Ele não os repreendeu. Ele apenas disse: "Todos nós fomos queimados pelo fogo da língua. Alguns acenderam, outros espalharam, outros apenas assistiram, mas todos fomos atingidos." As palavras caíram como bálsamo e espada. Bálsamo, porque traziam verdade. Espada, porque cortavam o orgulho. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu. O traidor entrou. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Ele caminhava devagar, como alguém que carrega o peso do próprio coração. Os olhos estavam vermelhos.
o rosto marcado pela vergonha. As mãos tremiam como se segurassem algo que não conseguiam mais esconder. Ele parou diante de Tiago. A voz saiu como um sussurro quebrado. Eu fiz isso. Eu espalhei as palavras. Eu semeei a divisão. Eu deixei a inveja me dominar. O salão ficou em silêncio absoluto, um silêncio tão profundo que parecia que até o ar havia parado. Tiago sentiu o golpe. Era a lembrança de cada olhar desconfiado e ferida aberta. Ele disse: "Por quê? Eu queria ser visto. Queria ter o lugar que você tem. E quando percebi que não podia, tentei destruir o que você construiu." As lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de medo, mas de quem finalmente voou o próprio coração. Ele caiu de joelhos. Eu aceito qualquer consequência. Se quiser que eu saia, eu saio. Eu só não quero continuar sendo quem eu fui. Tiago se aproximou devagar, colocou a mão no ombro dele e disse: "O perdão não apaga o que aconteceu, mas impede que a ferida continue sangrando." O salão inteiro pareceu respirar novamente. Alguns choraram. Outros sentiram o coração se quebrar e começar a se reconstruir. Eu não quero sua saída. Quero sua transformação. Bach destruiu, mas também pode reconstruir. Você feriu, mas também pode curar. Você espalhou fogo, mas agora pode espalhar paz. A comunidade observava. O silêncio agora era de um coração coletivo começando a amolecer. E assim, o perdão começou a ecoar. Não como um grito, mas como um sussurro que iniciava a cura. A tarde caía sobre Jerusalém com uma luz dourada, que parecia tocar cada pedra com delicadeza, como se o céu estivesse tentando curar o quebrado. A comunidade começava a se reunir novamente na praça central, mas desta vez não havia tumulto, nem pressa, nem medo. Havia apenas um movimento lento, quase tímido, de pessoas que carregavam no peito a esperança de um recomeço. As famílias saíam de suas casas com passos hesitantes. Alguns vinham com um olhar baixo, carregando vergonha. Outros vinham com um olhar distante, carregando dor. O traidor estava ali também. Não escondido, não afastado, mas presente. Ele caminhava pela praça com gestos pequenos, ajudando uma idosa a carregar um jarro, entregando água a um viajante. Abaixava-se para recolher ferramentas deixadas no chão. Cada gesto era uma semente de humildade, de arrependimento e de mudança. Alguns o observavam com cautela. Outros desviavam o olhar, feridos demais. Mas alguns começaram a enxergar algo diferente. Um coração refeito. Tiago observava tudo de longe, encostado em uma coluna de pedra. Não era o olhar de um líder julgando, mas de um pastor cuidando. Uma criança correu pela praça e parou diante do traidor. Ela segurou a mão dele com naturalidade, como se não houvesse passado nem ferida. Ela disse: "Eu perdoo você." A praça inteira ficou em um silêncio tão profundo que parecia que até o vento havia parado. Alguns levaram a mão ao rosto, outros deixaram lágrimas escorrerem, outros sentiram o coração se quebrar e começar a se reconstruir. Uma mulher se aproximou, voz trêmula, dizendo que ainda estava ferida, mas queria tentar perdoar. Um homem veio logo atrás, e assim, um a um, as pessoas começaram a se aproximar. Algo havia mudado. A comunidade estava voltando a pulsar, a vida brotando das cinzas. Tiago caminhou até o centro da praça. O sol iluminava seu rosto com uma luz suave. Ele levantou a mão e a praça silenciou. Ele disse: "Meus irmãos, a colheita da justiça é semeada em paz por aqueles que promovem a paz. E hoje, nós decidimos semear. Precisamos escolher quem queremos ser. Se um povo guiado pela inveja ou pela misericórdia, pela ambição ou pela paz." O traidor caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo. Ele apenas dizia: "Eu quero mudar. Eu quero reparar. Eu quero ser diferente." Tiago colocou a mão sobre sua cabeça. Hoje, escolhemos a paz. Escolhemos a restauração. Escolhemos ser uma comunidade guiada pela sabedoria do alto. A língua pode destruir, mas também pode curar. Pode ferir, mas também restaurar. A escolha sempre será nossa. Se esta palavra tocou você,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Mas enquanto a comunidade se cura, uma nova ameaça se aproxima. Roma envia mensageiros com uma proposta sedutora de poder e influência. No próximo episódio, Tiago descobrirá que ser amigo do mundo pode custar muito caro. Prepare-se para o episódio 4. Amigos do Mundo.